Testemunha do Dr. Roger Mills. Eu vi Jesus, o inferno e os mortos-vivos. Este testemunho das trevas do inferno é um trecho do livro profético intitulado Enquanto Fora do Corpo, Eu Vi Deus, o Inferno e os Mortos-Vivos, do Dr. Roger Mills. Ele relata o que o Senhor mostrou pessoalmente em uma experiência profética fora do corpo, a viagem feita nas trevas do inferno. Ele compartilha da advertência do Senhor para os perdidos e o ímpio, e revela o que a ele foi mostrado e está guardando aos impenitentes, o apóstata, mornos, desobedientes, hipócritas, cristãos e ministros no inferno, a menos que se arrependam. Estes são os que o Senhor falou em Mateus 7, 21 a 23. Tomem muito cuidado, e compartilhem com os outros. Então Jesus me disse: entramos na parte do inferno que é chamado de Hades. Eu quero que você pense neste lugar como a geena temporária. Hades é um lugar temporário que queima com fogo, até o dia do grande julgamento do trono branco. A morte, o Hades, e toda pessoa ímpia, serão então jogados no lago de fogo, que é a geena permanente. Antes que a sua excursão termine, vou deixar você ver a geena permanente que se chama Lago de Fogo e Segunda Morte. Geena era literalmente um lixo local público para despejar o lixo. Era o local onde os cidadãos de Jerusalém traziam seus lixos para serem queimados nos arredores das muralhas de Jerusalém. Além disso, os cadáveres dos criminosos eram trazidos para a Geena e queimados juntos com o lixo da cidade. Aqui no Hades, no inferno, você vai ver um monte de criminosos impenitentes queimando e atormentados pelas chamas de fogo, tais como assassinos, e particularmente, os assassinos de crianças, aqueles que assassinam seus filhos pela prática do aborto. Isso inclui médicos e enfermeiros que ajudam nesses atos hediondos do aborto, e aqueles que matam crianças por quaisquer outros meios. Eu os julgarei severamente. O Senhor me disse: diga aos usuários de drogas, os não arrependidos que se arrependam e sejam batizados em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eles se arrependerem, eu os perdoarei, e terei misericórdia de suas más ações. Se eles não se arrependerem, eu os julgarei severamente e os punirei. Eu os lançarei na Geena, o lago de fogo, onde o fogo está queimando constantemente, que é a segunda morte. Então o Senhor olhou para mim, e severamente me disse: volte para a terra, e dê esta mensagem a todas as pessoas injustas. Diga a todos aqueles que abusam sexualmente e fisicamente de crianças pequenas, para se arrependerem. Diga aos injustos juízes, e aos injustos advogados, que se arrependam. Diga aos médicos injustos para se arrependerem. Diga aos policiais injustos que se arrependam. Diga aos que aterrorizam a terra com destruição que se arrependam. Diga a todos aqueles que vendem, compram ou usam drogas ilegais para se arrependerem. Diga a todos aqueles que desobedecem aos meus mandamentos e à minha santa palavra, que você chama a Bíblia, para se arrependerem. O Senhor Jesus e eu caminhamos através da enorme porta negra, e ele disse: ouça e aprenda. Vou levá-lo a um grupo de pessoas que morreram e vieram para o inferno. Eles são chamados de malditos. Os malditos estão em uma seção especial do inferno, onde você e eu estamos de pé neste exato momento. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Enquanto estávamos na escuridão, eu podia ouvir o barulho de correntes e vozes de seres humanos. As vozes soavam como se estivessem chorando. Eu ouvi pessoas chorando como eu nunca tinha ouvido antes. Em ambos os lados do túnel, que parecia um corredor, ao longo das paredes, haviam células, cadeias com barras de ferro sujo, piso de terra, e paredes de terra. O Senhor Jesus e eu caminhamos para a próxima cela da prisão. Ele falou a esta cela, e uma luz apareceu nela.
Uma voz masculina de dentro da cela gritou: "Deixe-me sair daqui! Deixe-me sair!" Olhei para cima, e lá estava um homem caucasiano alto, vestindo um roupão branco sujo. Ele estava olhando na área onde o Senhor Jesus estava, mas ele não viu qualquer um de nós. Ele correu e segurou as barras, e eu afastei-me da cela de medo. Quando ele começou a gritar: "Deixe-me sair! Deixe-me sair!" o Senhor Jesus disse: "Não temas. Este homem foi um servo meu enquanto estava na terra. Ele era um pregador ordenado que estava pastoreando uma igreja que tinha 25 membros." Eu perguntei ao Senhor Jesus: "Ele é realmente um pregador?" E ele respondeu: "Sim. Ele era um dos meus servos que estava infeliz por ter uma pequena igreja. Ele reclamou da renda da igreja que não era suficiente, e ficou insatisfeito. Então eu mostrei para ele na minha santa palavra, onde diz em Mateus 25:23. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." O Senhor Jesus continuou: No entanto, ele não foi paciente. Então ele começou a parar de pregar a verdade, e começou a dizer mentiras para o povo. Alguns deixaram a igreja, e outros ficaram. Eu o convenci fortemente pelo meu espírito, que a sua pregação e ensinamento não eram verdade. Ele conhecia o caminho. Ele disse dentro do seu coração: se eu pregar para as pessoas somente sobre as coisas que elas querem ouvir, então eu terei uma grande igreja. O Senhor Jesus dizia: Sua igreja de fato aumentou com os membros. Espíritos sedutores encheram seu coração de luxúria pelo amor ao dinheiro. Seu coração também estava cheio de mentiras, e ele já não falou a verdade sobre mim como o único salvador para a humanidade. Ele pregou para as suas congregações, de que há muitas maneiras de se chegar a Deus, quando ele sabia que eu dizia em minha palavra, de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele continuou dizendo: Ele também pregava a mensagem para muitos dizendo que uma vez salvo, sempre salvo, e não importava o que a pessoa fizesse, ela não poderia perder sua salvação. Este pregador incentivou muitas pessoas a pecar. Ele se tornou rico com esse tipo de pregação. Eu vim a ele muitas vezes por meio do meu Espírito Santo, para dizer-lhe para parar de fazer coisas erradas, mas ele se recusou a ouvir. Na verdade, ele piorou, e cometeu adultério com mulheres casadas da igreja. Ele bebia bebidas fortes todos os dias, e durante um período de tempo, ele se tornou um alcoólatra. Um dia, ele bebeu tanto álcool que enquanto dirigia, ele foi em direção de outro carro, matando o motorista e a ele mesmo. Quando ele morreu, ele veio imediatamente ao inferno. Ele está aqui porque não se arrependeu de seus pecados pecaminosos. Só então o homem começou a ver o Senhor Jesus, e ele disse: Senhor, eu sabia que você viria e me deixaria sair daqui. Eu fui bom. O Senhor respondeu: Martin, você sabe a razão pela qual você está aqui? Martin respondeu: Eu preguei para centenas de pessoas para você. Contei sobre o seu amor. Eu lhes disse para vir à igreja. O Senhor Jesus respondeu: Sim, você trouxe muitas pessoas para vir à igreja, e a razão pela qual vieram era para ouvir o que você tinha para dizer, e não o que eu tinha para dizer. Você perverteu a verdade do meu evangelho com mentiras. Você deu ouvidos a espíritos de demônios, e fez com que muitas pessoas se desviassem do meu amor. 1 Timóteo 4, 1-2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então o Senhor Jesus disse ao homem: Se você tivesse ouvido a verdade e obedecido, você não estaria aqui nesta hora. Então o homem gritou: Deixe-me sair. Deixe-me sair daqui, Jesus.
Com as lágrimas que caíam dos olhos do Senhor Jesus, ele disse: Eu não te enviei aqui para este lugar do inferno. Você se enviou quando voluntariamente desobedeceu aos meus santos mandamentos, e não se arrependeu. Sinto muito, Martin, mas o seu pedido foi negado. Você deve enfrentar a punição por seus pecados. Tendo dito isso, o Senhor Jesus me disse: Vem, vamos embora. Enquanto nos afastávamos, o homem enfiou as mãos pelas barras da cela, estendendo a mão para o Senhor Jesus, mordendo os dentes com raiva e gritando palavrões. Eu parei de andar e olhei para a cela, porque eu simplesmente não podia acreditar no que eu estava ouvindo. O que eu vi foi chocante. O fogo consumiu todo o corpo do homem. Ele começou a gritar de terror, enquanto o fogo rasgava o roupão branco que ele usava. O fogo corria por todo o seu corpo. O fogo derretia a carne dos seus ossos, parecia até uma batata frita preta. O homem corria por aquela pequena cela de prisão. Enquanto estava com dor, ele gritou de terror. Eu estava muito assustado e muito triste. Então o Senhor Jesus me disse: Lembre-se do que eu disse no Evangelho de Mateus capítulo 25 versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tiago 1, 12-16. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então o Senhor Jesus me disse: Olha, ouça e aprende. Este lugar chamado escuridão exterior do inferno está cheio de ímpios impenitentes e cristãos apostatados que se tornaram pecadores e não se arrependeram de suas más obras. Chegou um momento em que eles morreram e chegaram aqui imediatamente. Estes são os desobedientes servidores de Deus, que consistem de católicos hipócritas, cristãos, judeus, e também membros de quaisquer outras organizações religiosas. Há pessoas de todas as raças e origens religiosas que estão neste lugar, e que agora é chamado de a escuridão exterior do inferno neste exato momento. Oséias 11, 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. O Senhor Jesus disse: Siga-me. Então passamos pelo portão, e comecei a ouvir o que parecia ser milhões de pessoas gritando e chorando. O cheiro de carne apodrecida enchia o ar. Havia pequenas crateras de fogo tremendo, que se projetavam do chão ao nosso redor. Eu estava apavorado. Comecei a me agarrar em Jesus. Então, de repente, sombras escuras de todas as formas e figuras começaram a surgir diante de nós. Jesus me disse para não temer. E ele me disse que ele tinha vencido a morte, o inferno e a sepultura. Antes de eu continuar dizendo o que eu vi, eu quero dizer a todos aqueles que leem isto, especialmente aos pregadores: por favor, se arrependam dos seus pecados. Todas as pessoas da terra, por favor, voltem-se dos vossos maus caminhos. Peça ao Senhor Jesus em seu coração para salvá-lo, para que você não venha a este lugar horrível chamado inferno. Agora, vou lhe contar o que eu vi. Vi um enorme anjo negro demoníaco, tinha cerca de 8 metros de altura, com asas estendidas, segurando um grande livro preto. Ao ler o livro, ele começou a identificar diferentes tipos de ministros que estavam nas celas da prisão. Almas humanas que estavam dentro dessas células da prisão, masculinas e femininas. Ele também nomeou os diferentes níveis de bloco. O anjo negro disse: O primeiro nível contém os ministros impenitentes mornos, que são apóstolos maldosos, apóstatas e hipócritas. O segundo nível contém os ministros impenitentes e mornos, que são profetas malignos, desviados e hipócritas.
O terceiro nível contém os ministros impenitentes mornos, que são maus, apóstatas e evangelistas hipócritas, e também alguns padres católicos. O quarto nível contém os ministros mornos, que são pastores malvados, desviados e hipócritas. O quinto nível contém os ministros impenitentes mornos e maldosos, que são maestros da Bíblia, desviados e hipócritas. O sexto nível contém aqueles que o Senhor Jesus chamou para alimentar os pobres, e eles o fizeram, mas suas obras eram más. O sétimo nível é o nível mais pequeno. Este nível contém os ministros não arrependidos e mornos, que são superintendentes malignos, desviados e hipócritas. Estes são bispos e pastores. Eu continuei a ouvi-lo, enquanto ele identificava ministros de diferentes denominações e organizações religiosas, até mesmo alguns dos quais eu nunca tinha ouvido falar. O bloco de celas estava cheio de cima para baixo, com inúmeras almas dos mortos-vivos. Vi formas esqueléticas passando as suas mãos ósseas através do que pareciam ser barras de prisão, e enquanto eu assistia o bloco inteiro se acender com chamas de fogo, as formas esqueléticas começaram a gritar em dor e agonia. O anjo negro começou a rir. Eu implorei ao Senhor Jesus para que o soltasse. Então ele respondeu: Estes são os servos que enquanto estavam na terra, eu os chamei para serem meus ministros, meus filhos, mas eles se recusaram a me servir com um coração puro e inteiro. Eles eram hipócritas em seus serviços para mim. Eles roubaram dos pobres, se aproveitaram dos doentes, e zombaram daqueles que estavam na prisão na terra. Eles tinham um completo desrespeito para com os estranhos que entravam nas igrejas onde eles estavam pregando. Eu enviei estranhos que eram meus servos às suas igrejas, para ver como eles seriam tratados. Também enviei meus santos anjos, que frequentemente apareciam como homens e mulheres, que também foram tratados com desrespeito e voltaram a relatar sobre as atividades das igrejas. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O anjo que vigiava o ministério dos apóstolos, que faz parte da igreja de 5 dedos, a mão direita de Deus, me relatou que dentro das igrejas do ministério dos apóstolos havia racismo, ódio e fornicação entre o povo. O apóstolo permitia e dava lugar. O anjo que vigiava o ministério dos profetas me relatou que dentro das igrejas do ministério dos profetas havia espíritos de ganância, adultério e outros pecados que os profetas permitiam que acontecessem. O anjo que vigiava o ministério dos evangelistas, que incluía alguns sacerdotes católicos, me relatou que dentro das igrejas do ministério dos evangelistas, os evangelistas permitiam mafiosos não arrependidos do crime organizado, para entrar e poluir a igreja. E também permitiam bebidas fortes de álcool, racismo e atividade homossexual a ser realizada em crianças pequenas, bem como outros pecados. O anjo que vigiava o ministério dos pastores, me relatou que dentro das igrejas do ministério dos pastores, os pastores permitiam a feitiçaria e outras práticas ocultistas acontecerem. O anjo que vigiava o ministério dos professores, me relatou que dentro das igrejas dos professores do ministério da Bíblia, os professores da Bíblia estavam dando ouvidos a doutrinas de demônios, e permitiam ensinar a mentira ao invés da verdade. Este tipo de ensino causava corrupção nas mentes e nos corações das pessoas. Uma igreja em particular tinha cedido ao uso de drogas ilegais. O Senhor Jesus continuou: As almas que você vê aqui neste momento, estão sendo atormentadas na escuridão exterior do inferno. Eles estão aqui há muito tempo, muitos anos. Eles são ministros de todo o mundo. Eles tiveram muito tempo para se arrependerem de seus modos hipócritas, impenitentes, pecaminosos e maldosos, mas não o fizeram. Eu dei a eles muito tempo para se arrependerem, mas eles ignoraram minha graça amorosa. Eles foram avisados. Eles sabiam o que lhes aconteceria se continuassem blasfemando da minha santa palavra e a viverem na hipocrisia. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então ele continuou a me dizer: este bloco de prisão que você está olhando agora contém dois tipos de pessoas na natureza. O primeiro tipo são os servos inúteis de Deus. Mateus 25:30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele continuou dizendo: o segundo tipo são outros grupos de pessoas que falam das leis dos meus mandamentos, mas não têm comunhão com meu Espírito Santo, ou com a minha santa palavra que vocês chamam de Bíblia. Mateus 24:50-51. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu pude ver e ouvir do nível inferior da cela da prisão, na qual os apóstolos apóstatas foram aprisionados, muitas vozes que clamavam ao Senhor Jesus. Uma voz de homem disse: me deixa sair daqui, Mestre Senhor Jesus. Eu sou um dos seus bons apóstolos. Então vozes soaram do segundo nível. Eram os profetas que diziam: me deixe sair daqui. Me deixe sair daqui. Eu não profetizei em seu nome. Então vozes chamaram do terceiro nível, onde os evangelistas estavam dizendo: não expulsei demônios em teu nome. As vozes soaram do quarto nível, onde estavam os pastores dizendo: não fizemos milagres em seu nome por pregar a tua palavra, e não ressuscitamos os mortos. Então vozes soaram do quinto nível, onde estavam os professores desviados dizendo: não ensinamos a tua poderosa palavra, e fizemos obras poderosas em teu nome. Não expulsamos demônios e curamos os doentes. O Senhor Jesus lhes disse: vocês hipócritas, verdadeiramente vocês fizeram essas coisas, mas seus trabalhos eram feitos para o seu próprio ego. Todos gritaram: não, Senhor. Todas essas obras foram feitas por você. Em seguida, o Senhor Jesus lhes disse: mesmo na escuridão exterior do inferno, vocês ainda estão dizendo mentiras. Então as vozes gritaram do sexto andar, daqueles que foram chamados para alimentar os pobres. Um homem gritou: Senhor, Senhor, lembra-se de mim? Eu não alimentei os pobres, visitei os doentes, vesti os que estavam nus, e abriguei os sem teto. O Senhor Jesus disse àquelas almas miseráveis: vocês hipócritas, certamente todos vocês fizeram essas coisas, mas vocês fizeram sem entusiasmo. O dinheiro que eu lhes confiei para cuidar dos pobres, vocês desperdiçaram em outras coisas, principalmente com vocês mesmos. Então gritos e aflições inexplicáveis de dor e sofrimento irromperam do sétimo andar, onde estavam os bispos contrariados. Escutei com temor, como os bispos davam ao Senhor Jesus muitas razões pelas quais eles não deveriam estar no inferno. O Senhor Jesus olhou para as almas lamentáveis no sétimo nível com lágrimas correndo pelo seu rosto, quando ele disse: vocês hipócritas, eu lhes dei o mais alto cargo dentro da minha igreja, eu dei-lhes instruções perfeitas. 1 Timóteo 3, 1-7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo. O Senhor Jesus continuou:
Eu lhes dei instruções sobre como amar e cuidar da igreja. Eu disse para ser santo e irrepreensível. E vocês viveram um estilo de vida sem santidade e pecado. Não só vocês eram responsáveis por suas próprias condutas, mas também eram responsáveis pela conduta da igreja que eu coloquei sob suas autoridades. É por isso que vocês estão no inferno, mesmo em posição sobre todas as outras almas neste bloco de celas. Vocês estão no nível número 7 do bloco de celas. O número 7 é o próprio número de perfeição. Vocês sabiam perfeitamente quais eram os seus deveres como bispos. Por isso, esta hora vos digo, a vossa punição por desobediência será aperfeiçoada nesta mesma hora. Todas as almas que estão aqui nesta prisão chamado, debaixo de vós, bispos, estão sendo punidas por causa de uma falta de responsabilidade e autoridade que vos confiei no cuidado do meu ministério. Eu vou deixá-los sair daqui no dia do meu julgamento do grande trono branco, para serem condenados ao lago de fogo. Mas como por agora, vocês devem ficar e enfrentar o seu castigo por sua impenitente hipocrisia e mau comportamento. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olhei para a minha direita, e vi uma enorme sombra correndo pelo chão. Quando chegou mais perto de onde o Senhor Jesus e eu estávamos de pé, vi que eram milhares de pequenas aranhas negras. Eu assisti horrorizado como as aranhas corriam pelo chão em massas, rastejando até as barras até o topo das celas da prisão, onde os bispos estavam. Percebi que tinham dentes e olhos vermelhos. Observei elas entrarem nas celas da prisão, e começaram a rastejar pelos bispos, atacando-os e mordendo-os por todo o corpo com os dentes. Haviam milhares delas, tantas que cobriram todas as celas. Você não podia ver as celas ou as pobres almas que estavam nelas, porque milhares dessas aranhas pretas cobriam-nas como um enorme cobertor preto. Oh, que gritos e gritos vieram de dentro das celas, dos apóstolos, profetas, professores, evangelistas, pastores e bispos que eram filhos desobedientes de Deus. Então o Senhor Jesus me disse: Estes são os malditos, os filhos desobedientes que eu invoquei no meu reino, mas nesta hora, eles estão aqui neste lugar de trevas exteriores, atormentado e sofrendo por sua desobediência. Romanos 1, 18 a 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Então o Senhor Jesus disse: Olha, escuta e aprende. Essas aranhas que você vê, são espíritos demoníacos que foram designados pelo príncipe do inferno para ir à terra e seduzir os ministros de Deus. Essas aranhas demoníacas têm o poder de fazer homens e mulheres serem seduzidos sexualmente. Eles são espíritos sedutores sexuais, mais conhecidos como espíritos imundos. Eles são parte da culpa por aqueles ministros que você viu nas celas das prisões estarem aqui nesta mesma hora. Esses pregadores se envolveram em todos os tipos de fornicação, adultério, homossexualidade, masturbação, pornografia, luxúria, os caminhos de Sodoma e Gomorra, tirando vantagem sexualmente de crianças pequenas e bestialidade. Se tivessem adquirido controle sobre seu apetite sexual, eles não estariam aqui se ao menos tivessem prestado atenção àqueles espíritos demoníacos sedutores e imundos que aparecem como aranhas. Ele continuou dizendo: Nem todos os espíritos de demônios se parecem com isto. Há diferentes formas e formas de muitos tamanhos.